Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, eu, Camille, Caroline, Karina, Stephanie e Natália vamos apresentar sobre os fatores para o desgaste da monarquia, sendo a questão religiosa e abolicionista que vai estar presente, que levou à crise da monarquia e com a proclamação da independência. Questão religiosa. A Igreja Católica sempre tinha grande influência e participação na esfera política e religiosa. Em 1864, o Papa Pio IX determinou que os integrantes católicos que estivessem ligados de alguma forma com a maçonaria fossem eliminados. Isso impactou diretamente Dom Pedro II, pois tinha relações com os membros da maçonaria, então ele não reconheceu esse decreto. Então, gente, eu vou falar sobre as consequências do decreto que o Dom Pedro II não reconheceu, que afetou bastante a relação dele com a igreja, porque a igreja sempre apoiava o regime monárquico, mas tinha dois bispos, que eram de Olinda e Belém, que preferiram seguir a ordem do Papa. Eles continuaram punindo religiosos ligados à maçonaria e muitos maçônicos não gostaram. Então falaram com Dom Pedro para ele suspendesse essas punições, mas só que esses dois bispos recusaram. Eles foram punidos e condenados a 4 anos de prisão e obrigados a trabalhar. Isso no final gerou uma revolta entre os católicos e abalou muitas relações entre a igreja e o imperador, que a igreja parou de apoiá-lo e se afastou dele. Agora eu irei falar sobre a abolição da escravatura. Pela dependência econômica no Brasil, a escravidão ainda era mantida. Porém, algumas nações queriam a implementação da mão de obra assalariada. E o Brasil já era pressionado pela Inglaterra para proibir o tráfico negreiro. A abolição da escravatura demorou anos para realmente ser abolida. Foi um processo longo, tanto que o Brasil foi o último do continente americano a abolir. Mas finalmente aconteceu no dia 13 de maio de 1808, por meio da Lei Áurea. Ela foi resultado de uma luta popular, que só aconteceu pela grande resistência dos escravos, onde eles faziam fugas, também começaram a surgir os quilombos que abrigavam esses escravos que fugiam, e também tinham as revoltas, que eles faziam contra os seus senhores. Foi importante também o apoio de uma parte da sociedade por meio de associações abolicionistas e a mobilização política dos defensores do abolicionismo. A abolição da escravatura foi um processo lento, pois durou muitos anos. A abolição aconteceu sem nenhum pagamento de indenização. Com isso, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano. Na época, esses fazendeiros foram chamados de republicanos de última hora. O movimento republicano foi um movimento que teve seu início em 1870, a partir da fundação do Clube Republicano do Rio de Janeiro e do Manifesto Republicano, e que buscava, através do destaque das contradições e problemas solicitados pela monarquia, instaurar uma forma de governo onde o povo elegesse os seus próprios representantes. A Lei do Sequagenário, criada em 1885, declarava livre os escravos que chegassem aos 65 anos de idade. Na época, essa lei foi considerada uma piada nacional, pois poucos escravos atingiam aquela idade. A elite ficou descontente, porque ela dependia da mão de obra escrava.